Salmo 122, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, nós estamos no último domingo do mês de outubro, último domingo desse fruto bendito chamado louvor. Nós aprendemos no decorrer desses dias, no decorrer dos estudos, da ministração da palavra, nós aprendemos que louvar a Deus é muito mais do que cantar, entoar cânticos, tanger os instrumentos, ou qualquer forma de música, de poesia, qualquer forma de adoração. Louvar a Deus é muito mais do que isso. É você colocar a sua vida nas mãos do Senhor e ter prazer em estar na presença do Senhor. E, sobretudo, estar na casa do Senhor. Esse salmo ele traz para nós uma certeza, mas é necessário que nós compreendamos isso. Ele diz que esta terra bendita, este lugar santificado, este território espiritual, não estou falando apenas do lugar físico, mas o território espiritual, tão abençoado, tão inigualável, tão repleto do poder de Deus, chamado igreja, é um lugar onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. O Salmo 133 diz exatamente isso, que neste lugar, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. E há uma alegria muito grande no coração do Senhor, há um propósito bendito do Senhor de abençoar e de fazer prosperar todos os que amam este lugar. Todos os que amam a igreja do Senhor. Estou falando da igreja na face da terra. Estou falando da igreja viva. Nós temos este lugar que Deus escolheu e nos plantou para que aqui nós possamos frutificar, produzir fruto na estação própria, para que aqui nós possamos aprender do Senhor, para que aqui nós possamos crescer em conhecimento e receber dele essa promessa bendita de prosperidade, de bênçãos, de vitórias, que certamente permearão os nossos caminhos e alcançarão todas as áreas das nossas vidas. Eu quero dizer para você, se você ama estar na presença do Senhor, se você ama a palavra de Deus, se os teus pés estão dentro das portas da casa do Senhor, não significa apenas neste momento em que você se faz presente. Significa se o seu coração, se há uma intenção, um propósito do seu coração e da sua mente em estar na presença do Senhor, em se alegrar, quando você tem a perspectiva de vir à casa do Senhor, quer dizer para você, você será abençoado. Tremendamente abençoado, e como já foi ministrado hoje pelo presbítero Teodoro, em Lucas 6,38, o Senhor te abençoará te dando a boa medida, a recalcada, a sacudida e a transbordante. Quantos creem nessa promessa? Levante a mão e fala glória a Deus. Amados, a palavra de Deus não volta vazia. Se Ele diz que vai abençoar e que aqueles que amam Jerusalém, Jerusalém é a figura espiritual da igreja, aqueles que amam prosperarão, será assim. Creia, porque será assim. Amados, o Senhor, Ele sempre cumpre as promessas dEle. Sempre. Diferentemente das profecias, nós já temos aprendido, as profecias, elas não dependem de nós para que se realizem.
para que elas verdadeiramente ocorram, e elas são realizadas no tempo de Deus. 740 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Isaías profetizou a respeito do nascimento de Cristo. E profetizou várias vezes sobre tudo quanto ocorreria com Jesus, tanto o seu nascimento, quanto a sua morte, o seu sofrimento, a sua ressurreição. Outros profetas também trouxeram isso, e Deus trouxe uma profecia, a primeira delas, desde o jardim do Éden, quando Deus disse para a serpente, Satanás, que o filho da mulher, que viria, ninguém sabia quando, ele pisaria a cabeça da serpente. Deus estava falando da vitória de Cristo sobre todos os intentos de Satanás, e o próprio Senhor Jesus fala que ele se manifestou. A palavra de Deus fala que ele se manifestou para eliminar, aniquilar as obras malignas do diabo. Então, amados, as profecias, elas vão ocorrer sobre nós, sobre a humanidade, e têm ocorrido independentemente da ação do homem. Elas não necessitam de que eu e você nos esforcemos para que Deus as cumpra, porque quem estabeleceu as profecias foi o Senhor, e o tempo delas está no controle de Deus. Tudo quanto ocorreu, tudo quanto ocorre, tudo quanto ocorrerá, está nas mãos e no controle absoluto do Senhor. Os irmãos creem nisso? Não há possibilidade, diz a palavra de Deus, que qualquer coisa escape do controle. Que Deus perca o controle de qualquer situação. Às vezes nós até cobramos Deus em algumas circunstâncias, porque dá a impressão de que Deus se esqueceu de nós, de que Deus se esqueceu da nossa família, de que Deus se esqueceu das promessas. Eu quero dizer para você, o Deus do impossível, o Deus todo-poderoso, o Deus que é poderoso para fazer abundantemente mais do que você tem pedido ou pensado, o Deus que estabelece as profecias e o Deus que tem as promessas, Ele não se esqueceu de você. Vou repetir, Deus não se esqueceu de você. Deus conhece o seu assentar e o seu levantar. Deus conhece as suas aflições. Deus conhece as dificuldades que você possa estar passando exatamente hoje. Deus sabe como será a sua segunda-feira amanhã. Deus sabe que a segunda-feira é um dia muito complicado para nós. É por isso que Ele permite que nós o cultuemos, que nós o adoremos, que nós o exaltemos, que nós o louvemos, o sirvamos no domingo. Quando você dedica a sua vida no domingo ao Senhor, você está preparando para a sua vida e para a sua casa uma semana de bênçãos e de vitória. Creia nisso, é palavra de Deus. Quando você busca Deus em primeiro lugar, quando você o coloca como prioridade na sua vida, e você vai aprender isso ainda mais hoje, você vai ver que todas as coisas Deus prevê, provê, concede e traz para a sua vida. Ele acrescenta tudo. Basta que você priorize o seu relacionamento com Deus. Faça isso e experimente. Deus nos dá a ordem. Ele nos dá o privilégio, amados, uma autorização para nós o experimentarmos, para nós fazermos prova dele em várias circunstâncias. Mas sempre que obedecemos a palavra. Quero dizer para você que essas promessas que Deus traz nesse salmo e tantos outros salmos, como traz em Deuteronômio 28, elas são, como promessas, são diferentes das profecias. As profecias não dependem da ação do homem. As promessas, sim. Todos nós temos promessas, todos nós temos esperado o cumprimento das promessas, mas eu quero perguntar quanto temos feito, o que temos feito, como temos feito, para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. Se nós não fizermos a nossa parte, Deus não tem obrigação nem prazer em cumprir as promessas. Por isso é que ele diz no salmo que nós lemos, se nós quisermos prosperar, há uma condição. A condição é amar esta terra bendita, espiritualmente falando, chamada igreja. Lugar onde nos reunimos, na casa do Pai, para exaltar, para honrar, para legar ao Pai a honra, o louvor, a glória que lhe é devida, e para esperar dele o cumprimento das promessas. Amados, nós estamos aqui no mês de outubro, findando o mês de outubro, e eu sei que ainda muitas promessas serão realizadas neste ano 2012. Eu não sei se você crê nisso, mas eu vou repetir.
Muitas promessas de Deus se realizarão, se concretizarão, se confirmarão ainda neste ano 2012. Você crê nisso? Quantos aqui têm promessa da parte do Senhor? Glória a Deus. Quantos têm se esforçado por alcançar as promessas? Essa é a questão. Essa é a questão, amados. Ter as promessas é maravilhoso. Alcançá-las depende de esforço, depende de renúncia, depende de entrega. Jesus fala assim, se você renunciar à sua vida, você vai ganhar a sua vida. Se você quiser reter a sua vida, não entregar-lhe a sua vida, você vai perder a sua vida. Eu quero dizer para você, o próximo mês, no mês de novembro, o fruto, ele é o fruto de prosperidade financeira. Prosperidade em todas as áreas, mas especialmente prosperidade financeira. Ele não está colocado ali por acaso. Não está colocado por acaso. Se você perceber, depois ainda deve estar lá no quadro, se você perceber, e se você produziu os 10 tipos de frutos deste ano, prepare-se, você vai prosperar. Primeiro fruto foi fé. Segundo, confiança nas promessas. Terceiro, obediência. Quarto, esperança. Quinto, amor a Deus, a si e ao próximo. Sexto, perdão. Sétimo, perseverança. Oitavo, alegria no Senhor. Nono, oração. Décimo, louvor. Estamos vivendo isso. O próximo fruto é o fruto da prosperidade. Prosperidade. Por isso que eu digo que Deus ainda haverá de cumprir neste ano promessas que Ele tem para a sua vida familiar, para a sua vida conjugal, para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para a sua vida empresarial, para a sua vida ministerial, para as áreas de sua vida. Deus tem planos que são perfeitos e que não falham. E se você tem cuidado em obedecer a palavra e produzir esses frutos, a palavra de Deus diz que tudo quanto você fizer, em obediência à palavra de Deus, em amor à palavra de Deus, Deus prosperará. Amados, eu quero, com alegria, dizer para os amados que Deus está cumprindo em nossa casa e na vida da Camila uma promessa que Deus fez no ano de 1999. Primeira vez que ela recebeu essa promessa foi no ano de 1999. Mas estamos falando aí de 13 anos. Já são quase 14 anos, porque foi bem no início do ano de 99. Quero apresentar à igreja, consagrando no altar do Senhor o convite de formatura da Camila. Para a glória de Deus, amados. Esse convite é endereçado ao Senhor Jesus. Convite separado para Ele, consagrado no altar do Senhor. Depois estará colocado ali no quadro. E eu não sabia o que a Camila tinha escrito, mas eu quero ler aqui, porque eu li agora há pouco, aqui no altar ainda. E diz assim: ao Senhor Jesus, obrigada por escrever a minha história. Esta vitória é o cumprimento da sua promessa em minha vida. Cada etapa, um milagre. Essa conquista, uma dádiva. Obrigada, Senhor. Amados, é um cântico de gratidão. Um louvor de gratidão ao Senhor pelo cumprimento de uma promessa. Promessa dada há mais de 13 anos atrás, cumprida agora na vida da Camila e em nossa casa. Domingo passado, na quinta-feira, ministrando, falei dessa promessa. E alguns irmãos se lembraram, o presbítero Luciano se lembrou do dia em que a Camila entrou. Nós estávamos lá ainda na Avenida São João, 92, lá no prédio do Dr. João Dalmácio. Nós alugávamos ali a igreja. E a Camila, um dia de culto, a Camila entrou, ela e a Neuza entraram chorando pela igreja, glorificando a Deus porque ela havia recebido a confirmação que havia passado na faculdade de medicina. Amados, quando ela recebeu essa confirmação, foi uma grande alegria. Houve ali um momento de júbilo, de choro, de louvor ao Senhor. Aprove a Deus que
hoje, ministrando essa palavra, eu pudesse apresentar à igreja e trazer à igreja esse convite, como confirmação de uma promessa dada e uma promessa realizada. Amados, até aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. O que a Camila fará da vida dela, da profissão dela, daquilo que Deus preparou para ela, vai depender dela, da fidelidade, do amor, de permanecer firmada nesta terra e de colocar sempre o Senhor em primeiro lugar, para que todas as coisas sejam acrescentadas. Deus a credencia para exercer a profissão. Jesus, pelo seu poder, e nós da nossa casa podemos asseverar, formar a Camila aqui em Sorocaba, estando em nossa casa, na igreja do Senhor, foi um milagre de Deus. Eu queria com isso motivar você e dizer para você, as promessas de Deus para a sua vida se cumprirão quando você fizer a sua parte. Disse ainda que se ela tivesse recebido a promessa, mas tivesse começado a namorar cedo, tivesse buscado mais aquilo que agradava a ela, as amigas, as colegas, do que aquilo que agradava a Deus. Se ela tivesse se deixado seduzir pelo mundo, se deixado seduzir por tantas coisas, tantos manjares que o mundo oferece, ela certamente não teria se dedicado ao estudo, não teria feito esse compromisso com o Senhor, não teria alcançado essa vitória. Havia a promessa? Havia. Mas dependia dela buscar aquilo que Deus havia prometido. Quero dizer para você, Deus tirou você do Egito, Deus tirou você do lamaçal do pecado, como tirou a mim. Deus nos tirou do lamaçal do pecado, do charco do lodo, colocou os nossos pés sobre a rocha, e Ele quer firmar os nossos passos, mas os nossos pés precisam estar sobre a rocha eterna, que é a palavra. Deus não nos tirou do Egito para nos fazer perecer no deserto. Eu quero dizer para você, meu amado, creia nisso. Deus não quer viver, não quer você vivendo, não quer deixá-lo viver apenas do maná de cada dia. Deus não quer que você, ao se deitar, se preocupe com o dia de amanhã, no sentido da provisão, se a tua despensa estará cheia, se na panela haverá farinha, se na botija haverá azeite. Deus não quer você preocupado com o seu sustento, porque diz a palavra, o salmista diz assim, fui moço e agora sou velho. Todavia, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus quer cumprir em minha vida e em sua vida as promessas de bênçãos, de prosperidade, de abundância. Não apenas a promessa de vida eterna, que é a maior de todas, mas Deus quer que nós desfrutemos no tempo da nossa peregrinação. Deus quer que nós desfrutemos do melhor desta terra. Deus quer que nós apreciemos, desfrutemos dos bens do Senhor na terra dos viventes. O que é a terra dos viventes? A própria igreja. Se há uma terra dos viventes, é porque há uma terra dos mortos. Um dia Jesus chamou um jovem para segui-lo e falou para esse jovem, segue-me. Ele disse assim, Senhor, deixa-me primeiro enterrar meu pai. Não que o pai dele tivesse falecido naquele momento. Ele queria dizer assim, Senhor, depois que o meu pai morrer, depois que eu atender o meu pai, depois que eu cumprir aquilo que o meu pai espera de mim, aí eu te sigo. Eu sei, amados, que isso não mudou muito, que nós estamos sempre colocando objeções para servir a Deus, para seguir a Deus, para obedecer a palavra de Deus. Deixa-me primeiro enterrar meu pai. Sabe o que Jesus respondeu para ele? Segue-me e deixa os mortos enterrar os seus mortos. Amados, é tão tremendo quando Jesus fala isso. Evidentemente que ninguém entendeu. Talvez alguns tivessem se chocado, talvez alguns tivessem ficado assim perplexos com a resposta, mas o que ele queria dizer é exatamente aquilo que diz a palavra, que o mundo que jaz no maligno está morto no pecado. Nós estávamos mortos nos pecados, mas o poder do Altíssimo, a obra gloriosa do Senhor Jesus, nos ressuscitou, nos tirou do lamaçal do pecado, do charco de lodo, nos deu vida pelo seu Espírito, ressuscitando-nos, para que nós pudéssemos estar servindo ao Senhor, exaltando ao Senhor, e para que pela fé nós pudéssemos ser feitos herdeiros de Abraão. Todas as promessas que Deus fez para Abraão são para a minha vida e são para a sua vida. Eu quero dizer para você que todas as promessas feitas
E todas as bênçãos estabelecidas na palavra, elas estão disponíveis para a minha vida e para a sua vida. E Deus requer de mim e de você apenas que nós permaneçamos firmes. E principalmente, que não deixemos a casa do Senhor vazia. Amados, às vezes nós não entendemos muito bem o querer de Deus. Mas quando nós negligenciamos, não estou falando de não ter condições de vir. Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece a situação de cada um. Estou falando de negligenciarmos a palavra de Deus, não obedecermos a palavra de Deus, buscarmos aquilo que nos agrada, aquilo que nos é conveniente e deixarmos a casa de Deus vazia. Quando nós deixamos a casa de Deus vazia, Deus diz que Ele não nos abençoa e não prospera. Você vai dizer assim, será que o pastor está falando algo que é verdade? Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Ageu, o profeta Ageu. Ageu, capítulo 1, versículo 3, diz assim: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Leia comigo agora. Semeais muito e recolheis pouco. Vou repetir esse pedacinho? Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, lendo junto, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Amados, quantos aqui já viveram a experiência de receber o salário e dá a impressão que coloca ele num bolso furado? Amados, quantas vezes nós vivemos a experiência de sobrar mês e faltar salário, né? Irmãos, a maioria recebe quinto dia útil, é isso? A maioria recebe a quinto dia útil, né? Glória a Deus, quinto dia útil. Dia de louvor, de adoração. Você cair em culto de oração, no quinto dia útil ninguém vem, que vai para o shopping, vai para a compra, né? Tem jeito. Mas, quinto dia útil. Quando chega o sexto dia útil, amados, tem hora que já se nem lembra mais do que recebeu no quinto dia útil. Aqui, graças a Deus, ninguém passa por isso, né, mano? Glória a Deus, aqui ninguém, mas tem lugar que passa, tem lugar que acontece isso. Tem lugar que no dia 10 você já está esperando o próximo quinto dia útil, o próximo dia 5, vamos chamar assim, dia 7. Né? Quando tem feriado, você não quer que o feriado caia no dia 2 de novembro, o feriado. O quinto dia útil vai ter um dia a mais. Né? Em novembro, eu falo, não acredito, podia ser o feriado dia 7, dia 8. Né? Você queria que todo dia 1º de mês devia ser na segunda-feira, né? Mas o quinto dia útil caía na sexta. Aí pode ter feriado na segunda da outra semana. A primeira semana do mês devia ser assim, dia 1º do mês, segunda-feira, dia 5, sexta-feira, todo mundo feliz. Amados, Deus diz na palavra dele, que preste bem atenção, se o nosso coração não estiver colocado na palavra dele, na casa dele, na obra dele, nós corremos o risco, e isso normalmente acontece, de recebermos o salário e colocá-lo num saquitel, num saco ou no bolso furado. Recebe o salário, trazendo mais para os nossos dias, você fica com cheque especial no vermelho, aí ele fica azul um dia, ou 2, ou 3 no máximo, fica vermelho de novo. Aí você espera lá o início do mês para que ele azule de novo. Azule. Fica azulão. 2, 3 dias, vermelhão. Parece que sangra. Sangrou. Deus quer que você possa viver debaixo da proteção, recebendo as porções que Ele tem para a sua vida. Quantos aqui querem viver uma porção? Estou falando da parte financeira, porque é o que está escrito aqui. Recebe salário, quer dizer, o trabalhador tem o salário, mas pode ser em todas as áreas. Quantos aqui querem viver uma experiência bendita, de terminar o mês,
e antes do primeiro dia útil do mês, reservar ali numa poupança pelo menos 10 ou 15% do salário. Quantos querem viver essa experiência? Levante a mão e fala glória a Deus. Glória a Deus. Amados, eu vou dizer, é possível fazer isso. É possível. Olha o que Deus fala aqui conosco, amados, o que o Senhor fala. Semeais, versículo 6. Semeais muito, recolheis pouco. Tem semente lançada na terra que não foi ainda colhida, porque ainda não germinou e não frutificou. Comeis, mas não vos fartais. Mas não chega o tempo da satisfação, o tempo da alegria. Você come o suficiente e a preocupação, será que no dia seguinte vai ter o pão? Será que no dia seguinte vai ter a provisão, o sustento? Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Está dizendo assim, o seu coração está no seu caminho. Você está fazendo aquilo que apraz a você, que alegra você. Amados, nós não ficamos... O pastor da igreja, ele não é investigador, ele não tem rastreamento, né? Rastreamento para ver onde estão as ovelhas, o que estão fazendo. Mas ele não compete ao pastor fazer isso. Ficar sabendo se a ovelha não está no culto porque tem algum compromisso mais sério, se não está no culto porque está com preguiça de vir. Deus, Ele monitora a vida de cada um de nós. E quando a nossa vida alegra o coração de Deus, quando o nosso coração está no caminho de Deus e não no nosso caminho, Ele pode então nos abençoar e trazer sobre as nossas vidas o cumprimento das promessas, porque assim Ele quer fazer. Não adianta, amados, nós invertermos a ordem dos fatores. Amados, às vezes quando nós aplicamos o nosso coração àquilo que nos convém, aquilo que nos é conveniente, nós estamos entristecendo o coração de Deus e estamos ferindo a palavra de Deus. Normalmente, as consequências da nossa negligência, as consequências do nosso distanciamento da casa de Deus, as consequências do nosso esfriamento, amados, elas não vêm imediatamente. Há um tempo. Só que esse processo, ele pode ocorrer de forma lenta, mas eu vou dizer para você e posso garantir, ele vai ocorrer. Se você estiver fazendo isso que o profeta Ageu disse, se você estiver buscando o seu próprio interesse, cuidando apenas das suas, não que você não deva cuidar das suas coisas. Todos temos que cuidar das nossas coisas, temos que trabalhar, temos compromissos. O que Deus está falando aqui é o seguinte: só cuidarmos das nossas coisas e deixarmos a casa de Deus vazia. É isso que está escrito aqui. Ele diz exatamente isso. Vocês estão correndo às suas próprias casas e a minha casa fica deserta, vazia. Deus fala, então, se isso está ocorrendo com você, você não vai colher o que tem semeado, você não vai viver numa porção de abundância, e ainda que as consequências possam demorar um pouco, daqui a um tempo, se ainda não ocorreu, você vai perceber que a sua desobediência, a sua negligência, o seu esfriamento, o seu distanciamento, entristeceram o coração de Deus, e Deus determinou aos céus que se fechassem em relação à sua vida. Acompanha comigo na palavra. Versículo 9, diz assim a palavra de Deus, Ageu 1:9. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Não a casa de Deus, para a própria casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Leia comigo agora. Por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Versículo 10, leia junto comigo. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto,
e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Buscar, em primeiro lugar, aquilo que nos convém. Mudar a ordem determinada por Deus para as nossas vidas. Amados, o Senhor está falando conosco hoje, dizendo assim: não mude a ordem que eu estabeleci. Não queira ficar apenas atrás daquilo que lhe apraz. Não queira buscar apenas aquilo que lhe convém. Não queira agradar apenas os seus próprios olhos. Não queira agradar apenas os seus próprios ouvidos. Não queira que os seus pés caminhem pelo lugar onde os pés dos santos não caminham. Não queira que as suas mãos toquem naquilo que mãos santificadas, mãos puras e limpas não tocam. Não deixe o seu coração se distanciar de Jerusalém, ainda que o seu corpo esteja em Jerusalém, ainda que o seu corpo esteja na igreja. Não permita que o seu coração se distancie, porque onde for o seu coração, o seu corpo irá segui-lo. Porque onde estiver o seu coração, ali você estará, e onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Às vezes, amados, nós estamos ainda presentes na igreja, mas o nosso coração já está longe. Estamos em Jerusalém, mas o nosso coração já está em Jericó. E na descida de Jerusalém para Jericó, como Jesus traz naquela parábola do samaritano, na descida de Jerusalém para Jericó é que somos atacados, é que somos roubados, é que deixamos de conhecer a prosperidade, é que deixamos de receber as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Por isso, é necessário que o nosso coração, nosso espírito e a nossa alma estejam firmados neste lugar, prostrados diante do altar do Senhor, para que as promessas se cumpram, para que a casa de Deus não esteja deserta. Significa, se o seu coração estiver aqui, você está presente. Se você tem alegria em estar neste lugar, Deus sabe que há alegria. Você pode não estar 1, 2 ou 3 vezes, eventualmente. Pode existir compromissos nos dias de culto em que você não pode estar presente. Mas você não consegue enganar a Deus se o motivo de você não estar presente é negligência, esfriamento, distanciamento. Ou se você está preocupado apenas em satisfazer as suas próprias conveniências, os seus próprios interesses, satisfazer os seus próprios desejos. Deus diz assim, ó: deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. É uma ordem estabelecida por Deus. Alegra-te nele, deleita-te nele, seja Ele a tua maior alegria. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, seja Ele a tua maior alegria, e os desejos do teu coração Deus concederá. Você crê nisso? Amados, Deus, Ele faz isso, Ele cerra os céus, faz vir a seca. Aí não adianta nós queremos inverter essa ordem, porque não será bênção para as nossas vidas. Amados, o Senhor tem incomodado o meu coração, o Senhor tem me feito meditar, eu tenho ministrado isso já há alguns dias, e quero dizer para você, há uma porção bendita, há bênçãos de prosperidade, há vitórias estabelecidas por Deus, há promessas que Deus haverá de cumprir, mas Ele quer primeiro ver onde está o nosso coração. Porque é um coração quebrantado e contrito, diz a palavra, Deus não o despreza. Deus quer olhar para a minha vida e para a sua vida e dizer de mim e de você o que Ele disse de Cristo, dizendo assim: eis ali o meu Filho amado, no qual tenho prazer. Mas eu quero dizer para você, antes que aconteça, se ainda não aconteceu, se já aconteceu, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de mudar a história da sua vida, hoje é dia de você tomar uma decisão. Se não aconteceu, muda antes que aconteça, porque vai acontecer. Eu quero dizer para você, talvez você ainda não saiba, mas Deus sabe como nos trazer de volta à sua casa. Deus sabe. Deus sabe. Abra sua Bíblia, segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Observa se esse texto bate com o texto do profeta Ageu. Deus falando, 2 Crônicas 7, versículo 13. Todos acharam?
Vê se bate com o texto de Ageu, presta atenção. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Deus está dizendo assim, se houver crise, dificuldade, falta de provisão, enfermidade, Deus está dizendo assim, olha, se eu fechar os céus, ou se ordenar aos gafanhotos, quer dizer, não adianta, todo o trabalho das suas mãos, presta atenção, todo o trabalho das suas mãos será vão, se você não obedecer a palavra, e não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, em todas as áreas. Mas se Deus for a prioridade absoluta da sua vida, Deus prosperará o trabalho das suas mãos. Prosperará. Enquanto você coloca o seu coração diante do altar do Senhor, enquanto você se quebranta na presença de Deus, enquanto você busca a face de Deus, Deus está ordenando às pessoas do mundo, Deus está ordenando ao mercado, Deus está ordenando aos clientes que permaneçam fiéis a você, Deus está ordenando aos patrões que promovam os funcionários, que aumentem os salários. Deus está ordenando uma transferência de bênçãos, de riqueza para a sua vida. Mas Ele diz assim, se eu cerrar os céus e não houver chuva sobre a terra, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste sobre o meu povo. Versículo 14 diz assim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amados, presta atenção, o céu está fechado, seu salário está num saco furado, a dificuldade tem vindo sobre a sua vida, você tem trabalhado muito, e recolhido pouco, você tem olhado para muito e tem alcançado pouco, os seus projetos não têm sido possível serem concretizados, você tem visto aquilo que você achava que estava seguro, você tem visto ser assoprado, o que você achou que nunca mais ia perder, você tem visto se perder. Há uma promessa de Deus de que Ele pode mudar a sua história, Ele quer que você venha para este lugar, que diz o versículo 15, diz assim, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Que lugar, amados? A igreja. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quero dizer para você, Deus quer que você pare hoje de fazer as coisas contrariamente àquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Ele quer que você se arrependa, que você se humilhe, que você se converta dos seus maus caminhos, que você busque a face do Senhor, e Ele vai estabelecer para a sua vida uma porção bendita. Ele vai fazer com que você pare de viver do maná, Ele vai fazer com que você pare de se preocupar, e você possa comer os frutos da terra que Deus tem para a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 5. Versículo 10, diz assim a palavra. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. Leia comigo agora. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Bem forte agora. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Quantos querem receber essa porção bendita? Cessa o maná. Cessa o maná. Fala para o teu irmão assim, vai cessar o maná. Fala para ele assim agora, basta colocar Deus em primeiro lugar. Irmãos, a palavra de Deus, ela é verdade.
A palavra de Deus não volta atrás. Não tente inverter essa ordem. Não queira dar javané em Deus, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. E eu quero dizer para você, Deus quer mudar verdadeiramente a história da sua vida. Eu não sei o que você tem vivido até hoje, mas creia, o que Deus tem para a sua vida é muito mais do que você já viveu. Quantos creem nisso? Então diga assim: o melhor de Deus para a minha vida, para a minha família, para o meu trabalho, para os meus negócios, para o meu ministério, ainda está por vir. Em nome de Jesus. Amém.